Vai conversar a partir de agora, tá no ponto, Mayra Carvalho? A gente vai conversar com o médico infectologista, professor Luciano Mourão, que vai falar conosco a respeito desse período em que nós estamos passando, que é o período de chuvas, né? O período de inverno, bastante chuvas intensas que vem caindo aqui sobre o Piauí. E, infelizmente, cidades estão alagadas, como é o caso do município de Picos, entre outras regiões que também estão sofrendo com essas chuvas. Infelizmente, por conta dessas chuvas, vem também, doutor, algumas doenças que são conhecidas da população. Eu queria que o senhor pudesse falar inicialmente para a gente quais são as principais doenças desse período, esse período chuvoso em que a população está enfrentando, não só no Piauí, mas também em outros estados. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, meu amigo. É um prazer mais uma vez participar do seu programa, né? Nós que infelizmente estamos aí acompanhando essa calamidade pública que aconteceu na nossa cidade aqui de Picos, né? Que infelizmente tem causado tantos transtornos para a população, né? Além dos transtornos de ordem financeira, questão de moradia, de bens, a gente tem que levantar o alerta para a questão da saúde, certo? Então, essa água de transbordamento, de enchente, ela é uma água extremamente perigosa para a saúde. Por quê? Porque ela entra em contato com muitos micro-organismos. Então, ali por onde ela passa, nos bueiros, né? Onde existem, por exemplo, fezes de animais, restos alimentares, lixo. Então, todos aqueles micro-organismos que entram em contato com a água, eles podem causar malefícios à população. Quando essas pessoas, por exemplo, bebem essa água, quando essa água entra em contato com a pele que esteja lesada, com algum tipo de lesão, arranhão, qualquer tipo de lesão na pele que permita a entrada desses micro-organismos. Então, é muito perigoso, além da questão da chegada aí desse período de aumento no número de casos das arboviroses, como é o caso de dengue, chikungunya e zika vírus, cujo vetor é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, água parada é risco elevado para a contaminação dessas arboviroses. O senhor falou dessas arboviroses, né? A dengue, a zika, a chikungunya. Quais são os sintomas que a população tem que ficar alerta? Olha, eu estou sentindo isso diferente. O que, que eu tenho que fazer também para evitar a situação que possa se agravar ainda mais, doutor? Bem, as pessoas precisam ter um cuidado com aqueles sintomas que são assim mais característicos. Por quê? Porque muitos sintomas, eles se assemelham a de outras enfermidades. Por exemplo, febre, dor de cabeça, fraqueza, cansaço, também podem ser encontradas em outras doenças, inclusive a COVID. É importante que as pessoas prestem atenção à questão da dor, ou uma dor em todo o corpo, que é chamada de mialgia, tá certo? Que é muito característica de dengue, acompanhada de dor dentro dos olhos. O paciente sempre relata essa dor retroorbitária, que é dentro do olho, e no caso de chikungunya, a dor ela é mais especificamente nas articulações, ou joelho, ou cotovelo, ou tornozelo. Então, tendo esses sintomas, a pessoa deverá, primeiramente, repouso, segundo, boa hidratação, boa alimentação e procurar o atendimento médico imediatamente para que sejam feitos exames necessários e que o médico possa detectar qual a enfermidade e que conduta deverá ser tomada. Nesse período chuvoso, para as pessoas que já têm quadro de doenças respiratórias, a situação piora? Piora, meu amigo. Por quê? Porque ela já tem as vias respiratórias normalmente inflamadas, né? Pessoas que têm, por exemplo, processos alérgicos como rinite, sinusite, pessoas asmáticas, né? Pessoas que são também fumantes, pessoas que têm comorbidade. Essas pessoas, elas têm um risco maior de adquirir essas infecções de vias aéreas, tanto vias aéreas superiores como vias aéreas inferiores. E aí você pode ter um resfriado, uma gripe, essa gripe pode evoluir, por exemplo, para uma doença mais
perigosa, como a pneumonia. Então, todo cuidado deve ser tomado no início dos sintomas, porque quanto mais cedo o diagnóstico for dado, mais precoce será a resolução do problema e menos riscos de gravidade, de internação e de problemas que possam, por exemplo, causar danos maiores ao organismo dessa pessoa. Doutor, voltando nessa questão de água contaminada, o senhor falou que ela em contato com a pele pode provocar algumas reações no corpo humano, mas eu queria saber quais são os sintomas que nós podemos identificar em relação quando o ser humano tem contato com algum líquido, alguma água contaminada nesse período de enchentes, dessas cidades que estão mais vulneráveis. Veja bem, os sintomas são bem variados, tá? Porque vai depender que tipo de doença a pessoa vai adquirir tendo contato com essa água. Então, ela pode ter, por exemplo, leptospirose, que é quando a água entra em contato com a urina do rato. Então, uma bactéria que vai causar alguns sintomas que a pessoa vai apresentar. Então, ela vai ter febre, ela vai ter fraqueza, cansaço, ela pode ter alterações em alguns órgãos, como o fígado, pode ter alteração renal. E também ela poderá ter, devido a esse contato com a água, hepatite A, que é um tipo de hepatite que é transmitido pela via oral fecal. Então, como a água entrou em contato com fezes, também tem a possibilidade da pessoa ter a hepatite A, que vai também ter alguns sintomas semelhantes a esse que eu falei, associando aí a um quadro de lesão hepática, né? Uma inflamação do fígado. E várias infecções intestinais. Então, várias diarreias que a pessoa pode adquirir entrando em contato, bebendo ou entrando em contato aí com essa água contaminada. É uma água extremamente perigosa e que não pode, de maneira alguma, ser nem bebida, nem usada para produzir alimentos, né? E também tem que ter cuidado com andar nesse local que esteja inundado. Então, de preferência, usar calça, usar aquelas botas bem longas, né? Então, todo cuidado para diminuir o contato da pele com a água contaminada. Existe algum meio ou alimento que é importante ser consumido nessa época do ano para fortalecer o sistema imunológico, evitando assim essas doenças, doutor? A gente orienta, primeiramente, que as pessoas tenham uma alimentação que a gente chama de balanceada, né? Uma alimentação adequada, que ela tenha um bom sono, né? Durma bem, que ela tome muito líquido, porque tudo isso fortalece o sistema imunológico da pessoa. Algumas vitaminas são importantes para fortalecer o sistema imunológico. Eu poderia citar aqui basicamente três: a vitamina A vitamina C e a vitamina D. Então, as pessoas que têm uma alimentação rica nessas vitaminas ou que tomam complementação delas, têm normalmente uma defesa imunológica mais eficiente. E é importante também a atividade física. Por quê? Porque isso faz com que o metabolismo da pessoa esteja mais ágil, né? Esteja mais acelerado, e isso faz com que também a resposta de defesa do corpo às infecções também seja mais eficiente. Então, basicamente, seria isso: repouso, boa hidratação, uma alimentação balanceada e, quando possível, né? Infelizmente, nem todos podem ter essa condição, ter o suplemento de um complexo vitamínico especial, vitamina A, vitamina C e vitamina D. Tá certo, conversamos com o professor médico infectologista Luciano Mourão, destacando aqui importantes informações, principalmente nesse período chuvoso aqui no nosso estado. Obrigado, professor, pela sua participação. Disponha sempre e, mais uma vez, ressaltar a questão dos riscos, né, que o contato com essa água de enchente pode trazer à população. Não beber essa água, procurar diminuir ao máximo o contato da água com a pele do organismo, né, sem ter uma roupa que proteja, tá certo? E aos primeiros sinais e sintomas, quaisquer que sejam eles, qualquer coisa que a pessoa perceba de diferente, uma dor de cabeça muito forte, uma febre muito alta, que surgiu do nada, né, manchas no corpo, diarreias, vômitos, imediatamente procurar o atendimento médico. Um abraço.